Que a paz esteja convosco. Aqui quem vos fala, pela misericórdia de Deus, é o missionário José Wilson, resgatando almas para Cristo. Irmãos, eu quero deixar um texto aqui da palavra de Deus. O Senhor me traz aqui em frente, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor vem dizendo aqui: mensagem à igreja de Éfeso. Vou ler do versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha, irmãos, Éfeso, amados e queridos, era uma grande metrópolis. Era que nem São Paulo, uma metrópole imensa, falando materialmente. Assim era a cidade de Éfeso. É uma cidade próspera, aonde, irmãos, também existia um deus pagão ali dentro, uma deusa pagã, chamada Artêmides, aonde está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 19, versículo 24, aonde o Senhor, quando levou o apóstolo Paulo até aquela cidade, e dentro do ponto de pregação, aonde era a casa de Aquila e Priscila. E por meio de Aquila e Priscila, o apóstolo Paulo anunciou o evangelho dentro da cidade de Éfeso. E falou sobre a deusa Hérmines, irmãos, que era a deusa Diana dos Efésios. Naquele tempo, amados e queridos, existia um templo naquele lugar que era uma das 7 maravilhas no mundo todo. Meio mundo de gente se aglomerava ali dentro daquele lugar para poder, irmãos, cultuar aquela deusa do paganismo, chamada Artêmides, que era a deusa chamada Diana também. E o Senhor, tomando o apóstolo Paulo dentro daquela cidade, começou a anunciar o evangelho e dizer: não são deuses os que se fazem com as mãos. Amados e queridos, criou um grande tumulto no meio daquela cidade, aonde Dionísio, que era areopagita, irmãos, e fazedor de deuses estranhos, chegaram até o tribunal e disseram: esse Paulo chegou até aqui, um homem que tem alvoroçado o mundo todo, vejamos bem, e ele está dizendo para o povo aí que não são deuses os que se fazem com as mãos. E se nós deixar este Paulo, ele pregar sobre esta finalidade, certamente a nossa profissão cairá em descrédito. E realmente o nosso lucro vai ser caído por terra. Irmãos, porque o homem de Deus, quando ele tem a verdade, a mulher de Deus, quando ela tem a verdade, ela prega o que está escrito. É como nos dias de hoje. O povo estão aí cultuando, vai chegar para cultuar a Aparecida do Norte, reverenciar ela, né, irmãos? No dia 12 de outubro, que é o mês das crianças, e o povo fala que é a padroeira do Brasil, sendo que, na verdade, isso é uma obra pagã. E o próprio Deus condena isso, irmão. O próprio Deus, ele condena isso, do homem tirar o valor de Deus para colocar o valor no ídolo. E o próprio Deus está
dizendo através desta mensagem. Então, na cidade de Éfeso, tinha isso. Como também naquela cidade de Éfeso, existia também falsos apóstolos dentro daquela cidade. Aonde vamos achar essa palavra? No capítulo 11 de 2 Coríntios, está escrito lá. E o apóstolo Paulo pregava porque dentro do seio da igreja existiam falsos apóstolos, que ensinava também por interesse, anunciava por interesse. E o apóstolo Paulo refutou pela palavra de Deus falsos apóstolos no seio da igreja, amados e queridos. Porque nós bem conhecemos aquela palavra que o Senhor Jesus falou em 7 de Mateus, dizendo assim, que tem muitos que vêm disfarçado como ovelhas, mas interiormente, ou seja, dentro do interior, é lobo e devorador. Tem muitos que no seio da igreja, irmãos, ele tem aparência de ovelha, mas veridicamente é lobo. Se não tomarmos cuidado, se não tivermos na cautela, no cuidado, examinando dia após dia as escrituras sagradas, nós seremos enganados, amados e queridos. Nós sabemos disso, que isto, generalizando, são todas as denominações. Irmãos? Isto nós temos que generalizar que são todas as denominações que está sobre esta finalidade. Até mesmo, irmãos, nós sabemos que dentro da congregação cristã no Brasil existe também pessoas que se disfarçam de ovelha, mas no interior é lobo devorador. Nós sabemos que tem. Irmãos? A palavra de Deus, ela vem refutando estas coisas. Foi como Deus tomou o apóstolo Paulo e dizia aqui, o Senhor na boca do apóstolo Paulo. Veja bem. O Senhor dizia na boca de João, o apóstolo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Vejamos bem que em cada igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, existia um anjo, ou seja, existia um líder, irmãos? E Deus mostrou para João de Apocalipse, numa revelação, e escreveu estas cartas e mandou para os líderes da igreja. Então, existiam falsos apóstolos ali, a qual, irmãos, o apóstolo João refutou eles através da palavra de Deus. Vejamos bem aqui. O que é que diz a palavra de Deus? 2 Coríntios, a Bíblia vem dizendo aqui. Olha bem. 2 Coríntios. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Olha aí, irmãos. Tinham falsos apóstolos ali, que se transfiguravam, ou seja, se camuflava em apóstolos de Cristo. E, na verdade,
irmãos, eram falsos apóstolos. Eram homens que pregavam, irmãos, heresia no meio do povo. Veja bem o que é que diz o Senhor aqui no texto. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Até o próprio diabo ele se transfigura, amados, em anjo de luz. Até o próprio diabo. Se nós não tomarmos cuidado, o diabo, irmãos, ele entra no seio da igreja, ele engana a própria igreja e o povo acha que é Deus que está falando ali. Sendo que na verdade não é Deus. É um espírito de mentira que está na boca desses falsos profetas. Sila Malafaia, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Agenor Duque e muitos e outros anciões também. A palavra de Deus vem falando. É o que está escrito. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Cada um vai pagar segundo a sua obra. Se a sua obra for boa, você trabalhou aqui na terra, pregou a palavra, pregou a justiça de Deus, falou do evangelho, deixou as coisas transparecer, então a tua obra é boa. E o próprio Deus, ele vai te dar um galardão justo. Mas se você ocultou a verdade para o povo, qual será a tua obra diante de Deus? Na verdade, você vai descer para dentro do fogo eterno. A palavra de Deus nos vem dizendo aqui. Então, que Deus abençoe. Deixe seu like, seus comentários, né? Ative o sininho, né? Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, né? E que Deus abençoe e fique todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.